Shalom Adonai Yeshua. Vamos falar um pouco da palavra de Deus, irmãos. Vamos tratar um pouco hoje sobre um pouco do hebraico. Vamos conhecer um pouco da Torá, né? O que significa a Torá? O que é a Torá? A palavra de Deus no hebraico, irmãos. O ensinamento da Torá, ela significa, essencialmente, a Torá em hebraico significa ensinamento, ensinamentos da palavra de Deus. Esse ensinamento ele se refere basicamente ao Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Escritura Sagrada, da Bíblia nossa aqui, do povo brasileiro, né? A nossa linguagem latim, né? Então, e quem escreveu esses 5 livros? O povo hebreu, ele não aceita muito a Bíblia do povo brasileiro, né? Do ensinamento, né, sobre nós que somos os gentios, mas preste bastante atenção que vai acontecer agora, né, pela palavra de Deus, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. O nome Torá, né, lá em Israel, deriva da palavra hebraica Iará. Iará, que quer dizer ensinar, instruir, apontar, né, para o alvo. Estabelecer uma fundação na tradição judaica, né? Na tradição judaica. E a tradução judaica, existe 2 Torá, a escrita e a oral. A escrita e a oral. Por exemplo, Deus entregou a Torá para o povo hebreu, né? Através de quem? Através de um homem, né? De um profeta chamado Moisés. O significado de Moisés é o menino que saiu das águas, né? Significado, né? E a Torá escrita também é conhecida como Chumash, né? Nela se encontra os 613 mandamentos, né? 613 mandamentos. Os livros da Torá escrita são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 5 livros que foram escritos pelo homem, um profeta chamado Moisés. Peraí, mas por que então, se o povo judeu não aceita o Novo Testamento, né, a nossa Bíblia Sagrada, o nosso livro sagrado, o Novo Testamento, e aceita Moisés? Se no nosso livro sagrado está o nome Moisés, né, nascido ou saindo das águas, por que eles aceitam? Aí tem alguma coisa errada entre os hebreus, irmãos. Por isso que Jesus disse, olha, vocês me rejeitaram e eu vou para um povo que nem me procurava, nem procurava por mim. Jesus falou isso na Bíblia, na Escritura. E isso está na Torá deles. Eles rejeitaram. Tanto prova, irmãos, que Moisés chegou a um ponto de falar o seguinte para o Senhor, para o Deus, né? Ele disse, Senhor, risca-me meu nome também do teu livro. Jesus falou, né, para Moisés, Moisés, eu não vou riscar o nome daqueles que não pecam contra mim, mas sim daqueles que se levantam contra mim, que pecam contra ele, né? Então, preste bem atenção onde nós vamos chegar, né? Torá, né? Os livros da Torá escrita são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. 5 livros, né, que foram escritos por Moisés, né? E uma observação para vocês aí, prestem atenção. A Torá é um livro sagrado, A passagem nela, que foi escrita pelo próprio dedo de quem? De Jesus, de Deus, irmãos. Aonde está isso? Êxodo 31, 18. Muito claro, irmãos.
A Torá foi escrita pelo dedo de Deus. Isso está no nosso livro também, está no livro dos hebreus, dos judeus. Outra coisa, irmão, muito interessante, veja só isso aqui. Preste bem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês, que Deus está me mostrando agora. Já que o povo hebreu acredita em Moisés, acredita na Torá escrita, que são os 5 livros, né, escrito por Moisés, como Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, né? Por que, então, eles não acreditam nos apóstolos? Porque não estou entendendo até hoje isso, mas a palavra de Deus diz que somente quem compreende o ser humano é Deus. E nós vemos com bastante atenção, irmãos, bastante atenção, uma coisa muito, muito bonita de Deus. Que Deus disse que Ele ia procurar um povo chamado um povo gentil. Nós somos gentios. Outra, nós não precisamos falar em hebraico para nós ser salvos. Preste bem atenção que lá na Torre de Babel, naquela época lá, Jesus tinha colocado uma língua só e depois Ele modificou a língua dos povos daquela época. Um povo só foram transformados em povos, nações, línguas diferentes repartidas. E isso nós encontramos no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 em diante, irmãos. Vocês podem observar que no dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo sobre o povo, e aquele povo, né, ouvindo as palavras de Pedro e dos apóstolos, eles ouviram nas suas próprias línguas, própria fala da onde era o seu país. O povo judeu que estava, vamos dizer só como exemplo, naquela época não se falava Brasil, mas só um exemplo, Brasil. Quem era brasileiro e ouvir na sua própria língua, eu posso dizer para vocês com toda sinceridade, a palavra de Deus fala claramente que os mentirosos não vão entrar no reino de Deus, mas preste atenção no que eu vou falar para vocês. Eu já conversei com o Senhor, com o Criador dos céus e da terra, com Deus de Israel. Quem vai acreditar em mim, irmãos? Eu não posso mentir porque eu não estou aqui para ser mentiroso. Eu já fui muito errante. Mas quando Deus me escolheu, foi para fazer o que é certo. E eu preciso ser sincero para Deus. Ainda que o ser humano não acredite em mim, porque Deus falou, irmãos. Ele vai procurar pessoas para que entrem ciúme em outras. Ele diz que ele pega os que não são para envergonhar quem são. Estudiosos aí que falam tão bonito, falam coisas grandezas bonito, tão bonito, lindo, lindo, lindo. Mas quando se fala do Espírito Santo, da palavra de Deus, se perde. Ficam perdidos. Né? Então que adianta tanto estudo, né? Como da teologia mesmo, como da filosofia, e o ser humano não ter o conhecimento espiritual. Nós temos que ter o primeiro lugar, Mateus 6,33, o reino de Deus, né, na nossa vida. O reino de Deus é Jesus, irmãos. Jesus é o reino para nós. Nós tendo Jesus na nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus diz que está acrescentando as coisas se você procura Jesus em primeiro lugar. É Jesus. Para nós é Jesus. Jesus é Yeshua. Então, irmãos, preste bem atenção com o nosso Deus, o Deus dos hebreus, que foi desprezado pelos hebreus. Para nós, gentios, Ele é amado. Eu sei que vocês aí do outro lado amam Jesus. A gente vê tanta barbaridade falando pela internet, pelo YouTube. Pessoas dizendo que Jesus não é nada. Um camarada chamado até professor Fábio Sabino, teólogo, filósofo, fala bonito e tudo, mas se perde na hora de falar de um Deus, de um Criador. Dizendo que o nome de Jesus é o nome de cavalo, está repreendido em nome de Jesus. Dizendo que o nosso Deus é um animal. Mas é sério, irmãos. O próprio Deus diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, ia aparecer tantas coisas terríveis, horríveis. O ser humano ia ser amante de si mesmo. O ser humano ia blasfemar contra Deus. Eu não estou aqui para ser melhor do que ninguém, não, mas para fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Então, eu quero dizer o seguinte.
que a língua hebraica, ela não é uma língua que é difícil de nós aprender as palavras, de nós compreendermos, não. Eu estou aprendendo, eu estou estudando o hebraico, para a honra e glória do nome de Jesus. E eu sei que Jesus está me dando sabedoria, porque nas minhas orações eu peço para que Ele me dê sabedoria. E eu sei que vocês vão aprender também, porque quando nós procuramos, nós encontramos. Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. O Deus de Israel, o Deus que foi rejeitado pelos hebreus, pelo próprio povo dele, judeus. Mas nós não rejeitamos Jesus. Não rejeite, povo brasileiro, o Senhor Jesus. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que foi desprezado, que foi amargurado, que foi espancado pelo próprio povo de Israel. O povo de Israel preferiram um ladrão, um homicida, chamado Barrabás, do que o próprio Deus, o Criador, o Messias, o Cristo. Rejeitaram a Cristo e ficaram com uma pessoa que era terrível daquela época, matava, arrombava as casas, chamado Barrabás. E esse povo que rejeitou a Deus foi o próprio povo de Deus. E Deus veio para nós. Nós temos que ser felizes, nós temos que agradecer muito a Deus por isso, porque para nós não tinha salvação. Então, o que eu quero dizer para vocês, voltando aqui, né, a palavra de Deus, nós encontramos lá em Êxodo 31:18 que a palavra de Deus foi feita, escrita, né? A primeira Bíblia Sagrada foi escrita pelo próprio dedo de Deus, dedo de Deus. Então, vamos para dentro da Bíblia e ver um exemplo da Torá para o nosso escrito de hoje, chamado como a Bíblia Sagrada, Novo Testamento, né? Que os hebreus rejeitam, que muitos brasileiros estão se achando que são hebreus e estão rejeitando também, blasfemando contra Deus, falando mal de Deus. Não dê crédito a isso não, que eles estão falando contra Jesus, não, meus irmãos. Porque Jesus diz que fora dele não há Deus. 1 João 5:20 diz que Jesus é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Lá nas cartas, 1 João 5:20. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, a vida eterna, se apareceu outro é falso. Jesus no livro de Isaías 43, 10, 11, 12, ele diz no versículo 10, vós sois a minha testemunha e a meu servo, a quem escolhi, para que me saibais e me criais e entendais, que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá, nenhum Deus haverá fora Deus. Como é que Jesus chegou no Novo Testamento falando, eu sou Deus, eu sou o Senhor? No livro que nós vamos ler agora, preste bem atenção isso aqui, né? Nós vamos ler aqui o livro da Torá, mas na nossa linguagem, que é o livro de Gênesis, primeiro. Que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro. Se você tiver com uma Bíblia aí, leia comigo, vamos estudar junto, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é o exemplo desse princípio? Que está na Torá dos Hebreus, que está no nosso livro também, mas falando também no Novo Testamento para nós, do Messias, do Cristo. João, olha o exemplo de lá de Gênesis, para o Novo Testamento, do Antigo Testamento para o Novo. João, livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10 e 11. Olha o que diz, vamos lá juntos, né? João, capítulo 1, né? João, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim, ó. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Olha o que está dizendo. Lá em Gênesis está dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Aqui em João está falando que ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu. Quem está falando aqui é Jesus. Quem escreveu aqui? João, o apóstolo João. Quem escreveu em Gênesis? Qual foi o homem que escreveu o livro de Gênesis? Foi Moisés, né? Moisés. Então, irmãos, preste bem atenção nisso daqui.
do livro hebreu para o livro dos gentios, não há contradições. Há exemplos para que nós venhamos o quê? Estar claramente com os olhos, ouvidos, o coração aberto para Deus. Não há contradições. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Os dele, os próprios judeus, não receberam o Deus da glória. O 12. Mas a todos quanto receberam, lhe deu o poder de serem feito filho de Deus, ao que crerem no seu nome. O nome de Deus no hebraico é diferente do nome nosso, do nosso Deus para os gentios no latim? Não é diferente. É o mesmo nome, mas só com outra tradução. Mas não é diferente, não mudou nada, foi só apenas traduzido para nós. Mas como tu pode provar isso? Como? Provo. Eu provo pela escritura de Deus que o nome de Deus não foi, vamos dizer assim, mudado do hebreu, do judeu para o gentil. Para nós, da língua latina, não. Foi traduzido para nós, né? Foi traduzido para nós. O nome do Senhor lá, para nós revelado aqui, é Jesus. O nome acima de todos os nomes, escreveu o apóstolo Paulo em Filipenses, né? Filipenses capítulo 12, versículo do 8 ao 10. 10, 11. Então, irmãos, o nome de Deus para nós não foi mudado. Foi traduzido para nós. Então, preste bastante atenção. Louvado seja o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não deixe que ninguém engane vocês, meus irmãos. Nós não estamos aqui para brincar de ser crente ou religioso. Nós estamos aqui para aprender da palavra de Deus, né? Então, olha só outro exemplo. Preste bem atenção, né? Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Vamos lá para o Novo Testamento. Eu não vou nem ler por causa do tempo aqui, irmãos. Por causa do tempo. Gênesis, mas vocês podem ler lá na Bíblia de vocês. O que eu vou falar aqui é só um exemplo do Velho para o Novo, do Antigo Testamento para o Novo. Vocês lê lá, né? Tá gravado aqui para vocês ler lá. Tá. Gênesis 1:2. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Olha isso aqui agora. Mateus 14, 25, 26 e 27. Jesus andou por cima do mar. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estava sobre as águas, acima das águas. Jesus andou sobre as águas. Olha o exemplo do antigo para o novo. Outro exemplo, Gênesis 32, 24 ao 30. Jacó luta com um anjo. Jacó lutou com um anjo, segurou o anjo. Me abençoa, senão eu não te soltarei. E o anjo, a palavra de Deus diz que aquele anjo era o próprio Deus que lutou com Jacó. Vejo isso lá na escritura de vocês. No livro de João 8, 56 ao 58, olha o que diz a palavra de Deus. Jesus ficou invisível no meio dos homens. Jesus, o eu sou lá de Êxodo 3, 14, 15, é o mesmo anjo que lutou com Jacó. Deus na forma de um homem. A teofania de Deus, irmãos. A teofania de Deus. Deus se manifestou como homem. Vejam só isso daí. Agora preste bem atenção nisso daqui. O versículo 59 de João, capítulo 8, versículo 56 ao 58. Agora lê o versículo 59, que lá no versículo 59, Jesus ficou como invisível, Jesus ficou como espírito, só espírito, a carne, o corpo sumiu, ficou só o espírito, ele se glorificou naquela mesma hora que o povo pegou pedra para atirar nele, quando ele disse que ele era o próprio Deus, que ele era o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Então ele ficou invisível e saiu no meio do povo. Jesus não desapareceu do nada, Jesus ficou no meio deles, mas invisível. Quem pode fazer? Alguém aí, esse contradiz a palavra de Deus, ele pode ficar invisível na frente de nós aqui? Manda um deles ficar visível perto de vocês, irmão. Jesus ficou, a palavra de Deus diz que Jesus ficou invisível. Porque não era ainda a hora de alguém matar ele na forma de um homem. Então ele se ocultou deles. Não é ocultou, ele desapareceu. Não, ele ficou invisível no meio deles. E eles... Cadê? É Deus, meu filho. Ele falou que é Deus. Deus faz o que quer, não o que o homem quer. Olha os exemplos. Êxodo 3, 6. Né?
Êxodo, capítulo 3, versículo 6. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Olha isso aqui, ó. 1 João 5,20. Jesus Cristo diz que ele é o verdadeiro Deus da vida eterna. O Deus do passado que Moisés escreveu, né? Lá da palavra Torá, do livro dos Hebreus, aqui para o nosso no latim, é Jesus. É Jesus, não mudou nada, né? É Jesus. E João capítulo 20, versículo 28, a palavra de Deus fala de Tomé. Tomé abriu a boca, ele não cria que Jesus era Deus, ele abriu a boca e confessou Jesus, Senhor meu e Deus meu. Tomé, um apóstolo de Jesus, um hebreu, ele também não acreditava em que Jesus era Deus, mas depois, quando ele viu a manifestação de Deus, atravessou uma parede. Jesus veio na forma de um homem novamente, atravessou a parede, mas ele, depois da ressurreição, Tomé ficou alegre, maravilhado, dobrou o joelho, Senhor meu e Deus meu. Tomé confessou que não ia acreditar que era Jesus se ele não tocasse nele. Ele não precisou tocar, irmão, só ver que ele atravessou a parede ali. Uma pessoa boa que deu comer, alimentou o povo daquela época, curou, salvou. Tomé viu isso, irmão, as grandezas de Deus, do Deus dos Hebreus, que é Jesus, o Deus nosso hoje, do gentil, do povo brasileiro e de todas as nações. Basta nós procurar. Muitos exemplos eu tenho aqui, irmãos. Eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. Presta atenção nisso daqui, ó. O Espírito de Deus. Êxodo 31, 3. O Espírito de Deus. João 20, 22. O Espírito de Deus que preencheu o povo hebreu. Soprava no povo hebreu lá, soprava. Usava o vento, usava tudo. Deus é Espírito, faz como quer, que ele é poderoso. Aqui em João 20, 22, Deus ali soprou nos seus apóstolos. Ó. Recebei a virtude, o dom, o poder do Espírito Santo. Quem falou isso? Jesus, irmão. Jesus, lê lá. Eu quero que vocês leiam na Bíblia de vocês. João 20, versículo 22. Capítulo 20, versículo 22. O Espírito de Deus. Deus não é homem para que minta, né? E nem filho do homem para que se arrependa, né? Então, Números 23, 19 e 20. Capítulo 23 de Números, 19 e 20. Aonde se encontra isso? Atos, capítulo 20, versículo 28. Por que essa observação novamente? Por quê? Sabe por quê, irmãos? Quero falar para vocês. Porque Deus se manifestou ali que é Deus. E o povo hoje que não crê, mas Tomé próprio creu. Tomé creu, né? Atos 12, 21 ao 23, ao 37, 38, que nós tínhamos que ser batizados no nome desse Deus, que é Jesus Cristo. Daquele que invocasse o nome do Senhor seria salvo, né? Nós vemos isso em Deuteronômio, né? Deuteronômio 4, verso 29 ao 36. Uma observância no 31, vocês dão uma olhada lá com bastante atenção. E veja Atos dos Apóstolos 12, 21, né? Que como você deve chegar a Deus, de Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 29 ao 36, observe o versículo 31, como nós devemos chegar a Deus, como? Aí Atos 12, 21, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 23, o povo foi ingrato, foi injusto, falaram barbaridade de Deus, não aceitava o Deus por intermédio dos apóstolos, nem quando o próprio Deus estava na forma de um homem em carne. E o versículo 37 e 38, Pedro respondeu: como vocês vão chegar a Deus dessa forma? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse batismo em nome de Jesus, irmão, é para quem crê que Jesus é Deus. Quem não crê, está descartado. Jesus diz que só vai ser salvo quem crê nele. Alguém que não crê em Jesus não vai ser salvo. Eles estão procurando a condenação. Muitos creem que Deus é o vento. Jesus não é vento, Jesus é Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito. Importa que nós, os adoradores, o adoramos em Espírito e em verdade. Louvado seja o nome do nosso Deus, do Pai amado Jesus, né? Então, irmãos, tenho muito para mostrar para vocês. Outra coisa, preste bem atenção. Não mudou nada da Torá para nós, para os gentios. Apenas a nossa tradução é diferente da deles, mas é a mesma tradução. A nossa tradução é diferente pelo seguinte, pelo nosso linguajar. Deus, para eles, é um nome, para nós é outro, mas não é que é outro nome, é só traduzido para nós.
né? Para eles, se o nome de Deus é Yeshua, para nós é Jesus, irmãos. É o mesmo? É o mesmo. Não mudou e eu provo isso para vocês, tanto pela língua hebraica, como o nosso latim brasileiro, que o povo diz que nós somos portugueses. Eu não sei nem o que eu sou. Se eu brasileiro, se português, se sou espanhol. Uma coisa certa, que eu sou filho de Deus, eu sou. Porque sou batizado no nome dele nas águas, que é o nome de Jesus, Atos 2:38, único batismo para perdão de pecado. Mais um exemplo para vocês aqui. Deus fala com o homem? Fala. Deuteronômio 5:24. Deus falou com o povo dele lá no passado, viu? Lá na língua hebraica, no Torá. E aqui para nós, nos gentios, ele falou? Falou. Olha só a viúva de Naim. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. Deus falou com o menino. Ele chegou, o menino estava morto, a mãe estava chorando, entristecida, o povo levando aquele defunto para enterrar, né? Para fazer o que tinha de fazer. Jesus se compadeceu daquela mãe. Viu que aquela mulher era uma mulher boa e o menino ia crescer, ia prestar serviço para ele, para Jesus, ia pregar o evangelho dele. Jesus parou o esquive. Para. Pegou no menino e disse: menino, levanta e anda, menino. Fala, menino. E o menino levantou, meu irmão. Jesus falou com o defunto e o defunto levantou, meu irmão. Deus fala com o homem? Fala. Outra, Atos, né? Atos, não vamos falar de Atos, mas vamos falar mais de um outro homem. Lucas capítulo 8, versículo 37 ao 39, que Deus falou com aquele endemoniado de Gadareno. O homem era cheio de demônio, mas chegou o momento de que aquele homem, né, buscar a Deus, porque o que estava nele era muito maior do que os demônios. Aquele homem precisava da presença de Deus, aquele homem precisava de Deus. Então eu quero falar para vocês que Deus falou com aquele homem. Deus libertou aquele homem que era endemoniado. Você aí que fala mal de Deus, fala mal de Jesus, está endemoniado, pede ajuda para Jesus, que Jesus vai te ajudar, meu irmão. Para de ser incrédulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 9, versículo 3 ao 6. Ele ia enfurecido, ele ia endemoniado, ele ia para destruir a igreja de Deus. Deus olhou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele caiu como cego. Ele não sabia mais o que fazer. Ele disse: Senhor, quem és tu? A voz do Deus de Israel, lá dos altos céus, falou: eu sou Jesus. Jesus não falou que era outro. Ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegue. E duro para ti recalcitrar, duro para ti é lutar contra o poder de Deus, a destra de Deus, braço forte e poderoso. Ele disse: Senhor, então o que eu farei? O que eu farei? Ele se humilhou, se humilhe para Jesus, se humilhe, meus irmãos, porque Jesus ama nós, ama vocês. Jesus quer salvar nós. E a palavra Torá, da língua hebraica, não é diferente do nosso brasileiro, não. Português ou brasileiro, seja o que for. Nosso latim não é diferente. É só traduções, interpretações, mas não tem mudança de nada. O nosso Jesus é o mesmo Jesus do Hebreus. Quem escreveu o Novo Testamento, irmãos, não foi um povo romano, não foi padre, não foi padre nenhum, não. Quem escreveu o livro, irmãos, o Novo Testamento foi judeus, e eu provo isso aqui, irmãos. Eu provo isso que foi judeus. Eles podem não aceitar, porque eles não aceitaram Jesus, mas foi eles que escreveram o nosso livro, o Novo Testamento. E de lá, o povo romano morava lá, em Israel, em Jerusalém. Eles pegaram e traduziram para a nossa linguagem, que hoje é o latim. Se você ver no livro de João, que está dizendo Rei dos Reis, ele é Rei dos Reis, você vai ver claramente, isso é no hebraico, que não foi mudado o nome de Deus. Você vê, a palavra de Deus fala que estava o nome Rei dos Reis para Jesus lá, quando Jesus crucificaram ele, está ali naquele madeiro ali, lá em cima, né?
Lá em cima, colocaram lá uma placazinha dizendo, esse é o rei dos judeus. O judeu disse, não faça isso! O que aquele homem que mandou crucificar Jesus, sendo usado pelo próprio judeus, pelo povo que era de Deus, disse, o que ele falou eu fiz, e o que eu fiz eu não vou desfazer. Lá estava dizendo assim, irmãos, ó, que foi colocado no hebraico, o hebraico é a língua dos judeus, no grego e no latim, para nós também, meus irmãos, creio. Isso está onde? Está no livro de João, preste bem atenção, João capítulo 19, versículo 19 e o versículo 20, vocês podem ler que está lá isso daí. Tá isso daí que eu estou falando para vocês, meus irmãos. Leio lá com bastante atenção, que está lá dizendo, rei dos judeus. O povo não queria que escrevesse isso lá, para que chegasse para nós isso. Mas isso, irmão, está escrito, que está lá dessa forma. E estava escrito em hebraico, em grego e em latim, né? E em latim. Esses versos aí, leia até do 19 também ao 22, para vocês entenderem mais coisas lindas que está em João, capítulo 19. Versículo 19, leio até, irmãos, por favor, até o 22. Até o versículo 22, vocês vão entender isso daí. Está na nossa língua latim também. Lá na plaquinha estava hebraico, grego e latim. Por que latim, irmão? Porque tinha que ser traduzido para nós, irmãos. Lá da Torre de Babel, saiu os latim de lá. Se lá todos eram judeus, mas então, irmão, não estou dizendo que eram judeus. Eu não vi isso na Bíblia, mas se eram, só um exemplo eu estou dando, então chegou para nós que somos latim. Creia, Jesus abençoe vocês e fico todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor Jesus. Jesus abençoe todos vocês. Amém? Eu sou um pequenininho de Jesus, não estou aqui para ganhar dinheiro de ninguém, estou aqui para pregar o evangelho do reino para vocês. Sejam todos batizados em nome de Jesus. Creia que Jesus é Deus. 1 João 5,20, Jesus é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Lá em Êxodo, onde Moisés escreveu no Torá, no livro dos judeus, Êxodo 3, 14 e 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz o seguinte, Moisés vai e fala para o povo que eu sou o que sou, assim tu dirás ao povo israelita, ao meu povo, aos judeus. Então, irmãos, João 8, capítulo 8 de João, versículo 56 e 58, Jesus declarou que o eu sou do passado é ele. Antes que Abraão existisse, Jesus diz, eu sou. Creia, irmãos. Povo brasileiro, creia em Jesus, que toda a palma, toda a paz venha do Senhor Jesus para nós, e as palmas para o Senhor Jesus, amém? Aleluia! Glória ao Senhor Jesus!